Vender muito e não ter lucro é igual correr sem sair do lugar. Você pode até dobrar as vendas e ainda assim quebrar. Se você não souber o quanto está gastando, quanto está sobrando no final do mês e para onde o dinheiro está indo. Sem gestão, o que entra hoje sai amanhã e você não percebe. Boa noite, senhores. O meu nome é Danilo Souza, sou especialista em BPO financeiro de pequenas e microempresas. Bom, o assunto de hoje é empreender não é só vender e a importância da gestão do seu negócio. Bom, o que eu quero dizer com isso? É muito interessante todas essas coisas, todos esses assuntos que eu trato aqui no YouTube, eu vejo eles todos os dias e constantemente, né? Tanto em contato com amigos, tanto em contato com clientes. E assim, todas essas coisas são bastante comuns entre nós, empresários, empreendedores brasileiros, né? Não sei afora. Não sei se permanece as mesmas coisas, né? Porque no Brasil o que a gente, o que o empreendedor passa, assim, é coisa de outro mundo, né? Eu creio que nos outros países sejam mais fáceis, pelo menos, o que as pessoas dizem pra gente, né? Dos outros países. Mas então, o que eu quero dizer com isso? A gente pode até pensar que, assim, fazer bastante vendas e só vender, 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 sobretudo quem trabalha com produto, que isso vai levar o nosso negócio a outro patamar, que a gente vai fazer 1 milhão assim, que a gente vai salvar a nossa vida no mês. Mas isso não é verdade. Como a gente já tratou em outros vídeos, de um problema recorrente brasileiro, que é o seguinte: o dinheiro entra, tem que pagar uma conta, sai, pronto e acabou. Bom, é, se não tiver uma gestão do dinheiro, e hoje eu não quero nem falar talvez sobre gestão financeira, mas também falar sobre gestão do próprio negócio, entendeu? Uma organização, implementação de processo. Eu já falei aqui no YouTube também sobre a importância de você implementar um sistema que te ajude a gerenciar as áreas do seu próprio negócio, mesmo que você trabalhe sozinho ou tenha 1, 2, 3 funcionários, mas é interessante que você tenha ali, no último vídeo, eu falei sobre o Trello, né? É interessante que no Trello você coloque ali os departamentos da sua empresa, mesmo que você seja one person business, né? Que você seja um cara que trabalha sozinho, seja um profissional liberal. Eu acho interessante fazer isso, porque começa a estruturar a sua empresa e a começar a organizar, mesmo que você entre nesse departamento mensal ali no Trello, né? Porque as informações elas estão ali organizadas, entendeu? Então, quando entrar uma pessoa, quando você vê que há necessidade de contratar uma pessoa, todas as informações estão ali já naquele quadro do Trello, entendeu? Mesmo que você não contrate ninguém, não tenha esse pensamento, mas as coisas estão ali organizadas, né? Em cada quadrinho, em cada departamento, entendeu? Então, assim, quando a gente vende muito, isso é ótimo, isso tem que acontecer todos os dias, né? Para quem empreende, sei lá, 70% do nosso tempo é vendendo e os outros 30% operacional. Claro que depende de cada negócio, tem a balança, sim, depende, né? No geral, é 70% vendendo e 30% ali no operacional, mas um pouco desse vender de 70% eu tiraria um pouco ali para a gestão do próprio negócio, né? Para a organização das coisas, né? Porque o que acontece, sobretudo quando a gente é one person business, né? Todas as coisas ficam na nossa cabeça. E muitas das vezes, não é raro, que o empreendedor vá dormir, na hora de dormir, todas aquelas coisas estão aglutinadas na sua cabeça, né? Fornecedor para pagar, que está devendo, imposto, guia, tem que cobrar cliente, não sei o quê. Todas aquelas coisas aparecem na cabeça dele e não consegue dormir, né? Bom, isso é um grande problema, sobretudo para quando é one person business, né? Igual eu falei 1000 vezes aqui já, né? Mas mesmo quando não é, essas coisas atrapalham a gente, né? Então, quando você imputa as informações em algum lugar, seja no Excel, seja no Trello, seja no Notion, né? O Notion é uma ferramenta muito interessante, muito boa, muito completa, mas assim, para quem não tem muito costume, não tem até passado pelo Trello, talvez, eu acho um pouco complexa, né? Claro, no YouTube a gente encontra inúmeras aulas de como mexer no Notion, mas assim, para quem está organizando o próprio negócio agora, cara, é uma ferramenta muito complexa, talvez no futuro, né? Talvez seja um passo seguinte da organização da sua empresa implementar o Notion, né, que é uma ferramenta muitíssimo boa, mas bastante complexa. Então, com as informações ali
na planilha ou na ferramenta que você escolheu, você começa a ter mais paz na sua cabeça e você começa a ver melhor o seu negócio, entendeu? Então, quando você faz muitas vendas e começa essa gestão, essa organização, as coisas começam a fazer sentido. E aí a gente vem aqui agora para a gestão financeira. E você começa a fazer a conciliação ali do seu banco, você começa a categorizar ali todas aquelas contas. Então, no final do mês, a gente começa a ver o que, que são todas aquelas vendas, como está a saúde da sua empresa, como está funcionando a sua empresa operacionalmente, comercialmente, financeiramente, que é a parte que mais me toca, financeiramente, claro, não só a mim, mas eu creio que a todo empreendedor também, né? Até porque se o negócio não está dando lucro, então talvez ele não está fazendo sentido, né? Sobretudo, e aqui eu falo assim, especialmente para aquelas pessoas que têm uma empresa só, né? E que é essa empresa que sustenta a própria família, né? Então, aqui no canal eu estou sempre falando para essas pessoas, mas caso você tenha duas empresas, três empresas e não dependa totalmente de uma só, isso também faz sentido para você, porque todo negócio precisa de gestão, todo negócio precisa de vendas, todo negócio precisa de gestão financeira, entendeu? Então, isso não é só para uma pessoa. Passou um bichinho aqui. Isso não é só para quem depende da própria empresa, mas eu falo principalmente para essas pessoas, porque são essas pessoas que precisam gerir negócios, que estão atoladas operacionalmente. Eu falei aqui que a gente tem que ser 70% comercial e 30% operacional, mas muitas das vezes acontece ao contrário, né? 80% é operacional, 10% ali comercial e 10% de bagunça. Mas todo comércio, todo negócio que a gente vê, sobretudo, bom, uma vez quando eu morava no mosteiro, né, a gente levava, o mosteiro ele tinha um sistema era na roça, né, então assim, tinha que captar água ali de um poço com um motor específico e esse motor jogava água pro mosteiro, né, através de encanação, claro, para a caixa d'água do mosteiro. E a gente levava, quando esse motor estragava, ficava um dia inteiro sem água, era um horror. Então, levava esse motor para um conserto, né? E quando chegava naqueles mecânicos, naquele mecânico, naquele eletricista, que era um cara muito gente boa, eram três, cara, a oficina deles era um caos. Era assim, um horror. E eu achava incrível que tinha uma caminhonete antiga lá, não lembro qual que era, que estava em conserto, que eu acho que era deles, né? Devia ser um hobby ali e tal. Mas assim, era uma oficina horrenda. E pensando em gestão agora, eu lembrei deles, né? Que assim, eram caras assim muito talentosos, mas constantemente no operacional, constantemente no operacional. E assim, você não conseguiria saber é, o que aquela oficina era, porque assim, nem placa direito tinha, tava tudo desbotado. E são pessoas muito bem talentosas. Você pode até me dizer, ah, Danilo, mas assim, ele não tem aquele tato, aquele tino ali pro comercial, entendeu? Mas assim, olha, é difícil uma pessoa, um empreendedor ter isso aí também. Geralmente a gente começa com o talento que a gente tem, começa a vender esse talento, começa a tirar renda dali, e depois que a gente pensa assim, nossa, eu virei empreendedor, preciso cuidar do meu negócio, preciso fazer gestão, preciso virar uma parte comercial. Mas assim, se um daqueles três, eu acho que na verdade eram dois sócios e um peão, e um funcionário, e um funcionário, né? Então, se um daqueles dois ali começasse a pensar assim, cara, vamos começar a organizar as coisas aqui, e não digo nem no comercial, mas vamos começar a organizar aqui o espaço, a gente ter espaço para trabalho, depois vamos começar a pensar em como é que as demandas chegam para a gente recebe demandas até sexta-feira, e aí no sábado a gente mata todas para começar a próxima semana melhor, sabe? Com mais agenda, para a gente atender mais gente, e aí quem sabe a gente cadastra nosso nome aqui no Google e comece a fazer um Google Ads, depois a gente faz um Instagram, um Facebook, que é uma coisa mais chata. Vamos entrar em contato também com alguns clientes antigos, talvez a gente perdeu. Vamos entrar em contato com alguns fornecedores para falar como a gente está e tudo mais, e começar a fazer parcerias, entende? Então, assim, pensando naquela oficina que estava toda bagunçada, a gestão começa na organização. E depois dessa organização do chão da fábrica, a gente começa a organizar em processos, né? Implementar um Trello ali, assim, uma coisa incrível. Isso é muito, muito satisfatório ver todas aquelas coisas ali no Trello, ou até mesmo em planilha, né? Uma ordem de manutenção,
uma ordem de serviço, depois gerando nota fiscal daquilo, acompanhando todo o processo, né? Inclusive fazer um fluxograma é bastante interessante para você entender todo o processo comercial, operacional, financeiro da sua empresa. Isso é uma coisa assim excelente, eu acho muito bom, porque é muito visual e você começa a entender como é que a sua empresa está funcionando. E a partir daquele fluxograma você começa a adicionar comentários, começa a adicionar notas de como as coisas funcionam, como as coisas têm que acontecer, retira coisas do fluxograma que você acha que talvez não seja necessário mais, e vai colocando todas essas coisas ali no Trello, na planilha, no Notion. E, bom, a experiência nessa oficina ia ser uma coisa assim interessantíssima, organizar aquilo tudo ali, né? Mas aí uma parte comercial, um defeito comercial meu, assim, de como chegar nesses senhores, né? Assim, é uma coisa muito... Bom, não tem nada a ver com o vídeo, né? Mas, assim, seria satisfatório ver a organizar aquilo ali tudo, sobretudo porque eles eram pessoas muito honestas e talentosíssimas, tá? Então, senhores, esse é o vídeo de hoje. Espero que esteja bem frisado, assim, em todos os vídeos. O que eu tenho falado é isso, né? É gestão financeira e gestão do próprio negócio. Porque, assim, naturalmente, durante o dia, eu vivo isso, né? Então, assim, por isso que eu digo muito tranquilamente, a gente fica atolado nas coisas operacionais. Então, assim, às vezes a gente esquece até de correr atrás de um cliente, de uma pessoa que mandou mensagem pra gente, né, nessa parte comercial. Então, assim, se a gente está focado no operacional, o comercial a gente está ali mais ou menos. Quanto à gestão do negócio, então, tá uma bagunça. Então, assim, a minha ideia é sempre voltar, eu já falei isso no vídeo anterior, mas sempre voltar ao nosso pensamento para a organização do nosso negócio, né? Para fazer ele funcionar de um modo que a nossa cabeça fique tranquila, que a gente fique em paz, que a gente chegue na nossa casa tranquilo, né? Chegue bem para nossa família, mesmo que a gente tenha dívidas, tendo dívidas ou não, com empréstimo ou não, quando você tem a gestão ali na sua mão, você sabe que, bom, tô devendo e assim, tá comendo multa, juros, mas eu tenho um recebimento ali que vai chegar e vai quitar isso aqui, eu já vou ficar mais tranquilo, porque os próximos recebimentos vão ser vou resolver outros problemas. Então, assim, com gestão, mesmo devendo, mesmo com dívida, mesmo com problema com o fornecedor e mesmo com empréstimo no banco, com gestão a gente consegue ver as coisas com mais clareza e consegue organizar elas e, e ver mais soluções, sabe? Às vezes eu penso que assim, a maioria dos problemas em gestão é só o empreendedor parar um pouco e, sendo bem franco mesmo, assim, parar um pouco, reclinar sua cadeira e pensar não pensar no problema, mas pensar em soluções práticas para aquele problema. Porque às vezes a gente fica preso no problema e não consegue achar saídas para ele, né? Porque o ideal é você pegar o problema e subdividir ele em probleminhas, né? E resolvendo esses probleminhas, sabe? Essas subtarefas, e aí sim você matar o problema. Então, a ideia do canal é essa mesmo, é sempre voltar a nossa atenção para a gestão do próprio negócio e para a gestão financeira, que é o meu foco, claro. E tirar a gente um pouco dessa rotina operacional, né? Como eu já disse, eu vivo isso, né? Estou lutando aqui no Brasil para ser um empreendedor e os vídeos aqui do canal são a minha história, né? Meu dia a dia. Como eu disse, cada vez que eu pego um tema para pensar sobre ele, assim, vem inúmeros exemplos para mim de amigos, de clientes que eu vou conversando, vou entendendo e vou olhando como está cada coisa. E assim, negócio no Brasil, empresa no Brasil, só muda o CEP, nome e CEP e atividade, né? Porque assim, os problemas são os mesmos, né? Imposto é o maior de todos, né? Depois vem nós mesmos, né, como empresários, como empreendedores, que, poxa, às vezes ali na nossa casa surge um problema e a gente tem que tirar dinheiro, a gente vai tirar dinheiro da onde? Nossa empresa, né? E descapitalizar a empresa é um outro grande problema, né? Mas isso fica para o próximo vídeo. Senhores, muito obrigado para quem assistiu até o final. Eu peço que deem um gostei, se inscrevam, ativem o sininho, compartilhe esse vídeo com algum amigo, alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, deixe nos comentários que nos próximos vídeos vou respondendo e a gente vai alimentando e criando um ecossistema aqui nesse canal de quem realmente quer crescer e quer se ajudar, certo? Muito obrigado, senhores, e até mais.